conversa aqui agora. Vamos falar sobre marxismo. Pois é, coisa que você só encontra aqui na TVT, aqui no Bom para Todos. Olha só que bacana, a editora Contracorrente está publicando a tradução do livro O Capital de Marx, dos professores de economia Ben Fine e Alfredo Saad Filho. Essa é uma obra que foi publicada em 1975 e segue reconhecida como uma grande introdução ao O Capital, de Karl Marx. Ela resume e explica de forma bem didática os principais conceitos da economia política de Marx. Para uma conversa sobre esse tema, a gente tem a honra de receber o professor Alfredo Saad Filho, direto de Londres. Ele é professor titular de Economia Política e Desenvolvimento Internacional do King's College London. Ele já passou por universidades e instituições de pesquisa em 9 países, publicou 10 livros, 150 artigos, obras acadêmicas, especialmente sobre economia política marxista e sobre políticas econômicas distributivas. Olá, professor Alfredo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre o livro e depois eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de Marx, do marxismo, aplicação aqui no Brasil, capitalismo, neoliberalismo aqui do governo Bolsonaro. Quero tratar sobre a realidade brasileira com você também. Mas vamos falar sobre o livro. Qual é a grande diferença? Ele até hoje é tido como uma porta de entrada para a obra de Marx. Qual é o grande diferencial desse livro para outros que abordam o mesmo tema, professor? Primeiro, esse é um livro atual. De fato, como você mencionou, a primeira edição do livro, publicada pelo meu coautor, o professor Ben Fine, é de 1975. Essa edição brasileira é a tradução da 6ª edição em inglês, que foi publicada em 2016. O livro está sempre atualizado. Ele é um livro simples, que procura trazer de uma maneira com uma apresentação correta, uma apresentação baseada na obra econômica do Marx, em particular, a sua obra máxima, que é o Capital, trazer os conceitos fundamentais da teoria do valor para o público interessado, para estudantes, para acadêmicos, para ativistas, para as pessoas que se interessam por essa obra que continua tendo uma relevância e atualidade importantes no mundo de hoje. A obra se distingue pela sua apresentação, pela sua coerência, pela sua simplicidade, pela sua apresentação bastante acessível. Outros livros têm muitas virtudes também, mas são qualidades diferentes e o mais recomendável, eu acredito, seria as pessoas interessadas folhearem obras diferentes e, com isso, fazer a escolha do que mais atrai. Professora, você acredita, a gente vive nesse momento em que o marxismo é tido como palavrão. Muita gente critica o marxismo sem nem mesmo conhecer, né? A gente vive nesse momento de negacionismo, principalmente aqui no Brasil. Como você vê a busca pelo tema marxismo hoje em dia? Aumentou, diminuiu? Você vê que existem muitos mitos em torno do marxismo. Como que você vê o marxismo hoje? Ele se cerca muito por mitos, por ser tanto uma teoria social influente como uma abordagem que busca informar a atividade política. Então, isso necessariamente mexe com as pessoas, tanto dentro da academia quanto a nível da sociedade como um todo. Dizem, inclusive, como um relaxamento do argumento, que existem 2 livros que as pessoas se sentem capazes de comentar sem jamais ter lido. Um é a Bíblia e o outro é o Capital, de Marx. O livro é de leitura simples, com exceção talvez dos 3 primeiros capítulos, que são mais áridos. O livro é de leitura relativamente simples. Ele é um livro longo, o volume 1 do Capital em particular, é um volume longo, mas que merece ser lido pela influência que ele tem e pela capacidade de trazer insights diferentes com respeito ao mundo no qual a gente vive. Ele é atual? Sim, sem dúvida nenhuma. O mundo de hoje é mais capitalista do que era na época que o livro foi escrito, há 150 anos atrás. O livro tem atualidade e ele nos traz o potencial de explicar fenômenos que a gente tende a perceber e a analisar de maneira separada. Essa eu acho que é a grande contribuição do livro.
ele apresenta uma abordagem integrada do capitalismo contemporâneo e ele apresenta também razões pelas quais esse sistema econômico, político, social, ele é disfuncional e ele é incapaz de satisfazer o potencial das pessoas, de realizar a humanidade das pessoas, e por isso o livro deve, e a crítica do livro devem ser levadas em consideração no momento de crise, tanto no Brasil quanto a nível global. Professor, muita gente fala sobre esse momento que a gente vive de esgotamento do capitalismo. Você enxerga assim também? Como o marxismo contribui nesse momento? Ele contribui a nível de identificação do potencial da economia capitalista, sem nenhuma dúvida, a economia mais dinâmica da história, mais capaz de gerar inovações tecnológicas e dinamizar a vida social e de transformar as condições materiais da vida das pessoas. O capitalismo transformou o mundo nos últimos 400 anos de uma forma e com uma rapidez absolutamente inéditas. O capitalismo é também o modo de produção mais destrutivo da história, o modo de produção mais instável, que gera mais crises, que desestabiliza mais profundamente a vida das pessoas. E hoje em dia, através da desestabilização do clima da Terra, o capitalismo ameaça a possibilidade de sobrevivência humana e de sobrevivência de uma quantidade imensa de outras espécies animais e vegetais no nosso planeta. Então, é um sistema que coloca desafios para a gente, tanto a nível da compreensão do que ele é e do que ele implica, quanto a nível muito prático. Nós estamos interessados em continuar existindo enquanto espécie, ou a gente não se importa muito com isso? Então, a obra de Marx coloca esses desafios para a gente de uma maneira muito clara, coloca para fora o que a gente normalmente tende a se interrogar de uma maneira implícita, e tende a se interrogar de uma maneira fragmentada também. Então, por essa abordagem integral, por essa abordagem crítica num momento de crise externa, que independe do marxismo, a obra merece ser confrontada, merece ser tratada, merece ser contemplada e investigada e apreciada pelas pessoas que estão interessadas nessa crise sistêmica que a gente vive hoje. Professor, o termo, né, marxismo é muito utilizado aqui pelo governo brasileiro, pelo governo Bolsonaro, para criticar qualquer um que seja contrário a esse governo. Primeiro, quero saber o que você acha disso, do governo Bolsonaro usar tanto essa palavra marxismo. E o segundo ponto do que eles têm tanto medo em relação ao marxismo? O que um marxismo aplicado a uma política econômica num país poderia fazer, poderia mudar? O marxismo tem um compromisso com a igualdade. Ele tem um compromisso com a distribuição de renda, de riqueza e de poder. O marxismo tem um compromisso com a eliminação das desigualdades e das relações de exploração entre as pessoas. Isso é muito ameaçador se você está comprometido com essas relações de exploração, está se beneficiando dessas relações de exploração. O marxismo nunca pediu nem desculpa nem perdão por fazer esse tipo de crítica do que existe e propor alternativas a isso também. Então, é evidente que um governo tosco, um governo primitivo, um governo com traços fascistas, como é o caso do governo brasileiro, ele resvalaria para críticas baratas de qualquer alternativo. Esse privilégio não pertence só às abordagens marxistas. Mas o marxismo ao redor do mundo ele tem uma trajetória histórica de crítica sem compromisso, de crítica coerente, de proposta de alternativas, de mobilização de movimentos sociais, que, de fato, é tratada como uma ameaça muito grave, tanto no caso desse governo tosco que existe hoje em dia no Brasil, quanto no caso de governos muito mais refinados, muito mais sofisticados na sua adesão aos princípios e às políticas capitalistas. Então, críticas de vários níveis vão existir. O que eu acho que é importante é que sejam críticas sérias, sejam perfeitamente capazes de enfrentar, de responder ou de reconhecer os seus próprios erros. Isso aí não é problema nenhum. E na medida que ele informa políticas, o que ele pode fazer também, ele vai informar junto com outras abordagens, outras teorias, outras formas de crítica ao que existe, sejam críticas sistêmicas ao capitalismo,
ou críticas mais conjunturais à realidade que a gente experimenta em um país específico, num momento dado, na forma de alianças. E essas alianças são muito importantes, porque política é feita com base em alianças, política é feita com base em se construir pontes entre pessoas, entre abordagens, entre perspectivas que não são idênticas. O marxismo participa dessas pontes e participa e tem contribuído historicamente para grandes conquistas democráticas ao redor do mundo, grandes conquistas em termos de igualdade social, igualdade de gênero, respeito aos direitos humanos, liberdades civis, foram conseguidas com marxistas lutando junto com um grande número de outras pessoas compromissadas com aqueles ideais. Então, a nível de interpretação econômica ou social ou política do mundo, o marxismo tem sua linha própria. A nível de atividade política, está sempre inserido em movimentos muito mais amplos, o que é, eu acredito, uma grande virtude. É só com amplitude que a gente transforma o mundo.